Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, primeira edição para a gente falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA, falar da queda do Palmeiras, da eliminação do Palmeiras, falar também dos confrontos de hoje, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Borussia Dortmund, entre outras coisas, Mundial da FIFA, é claro, você acompanha sempre aqui no Dois Toques, estou prestigiando aqui o Bravo Nova Iguaçu, que não tem nada a ver com o Mundial de Clubes da FIFA, mas também para prestigiar meu amigo, um dos roteiristas do vídeo de hoje, né? A produção escrita ali, pelo menos a ideia do vídeo de hoje, meu amigo Thiago Batalha de Oliveira. Um abraço para você, meu camarada, para toda a família, sempre conectada aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, e você que está na Baixada Fluminense, né? Muita gente da Baixada Fluminense também acompanhando aqui o nosso canal. Vamos lá, gente. Eu me deparei com uma notícia, uma manchete, né? Sobre a eliminação do Palmeiras lá no GE. Aliás, parabéns aí à cobertura do pessoal do GE em relação ao Palmeiras, muito boa. Todavia, a manchete de hoje, eu sinceramente achei um clickbait de... É como se fosse terapia de grupo para a torcida do Palmeiras ler aquela manchete. Sensação é de que poderia mais. Eu acho que jornalismo, a gente não precisa ser alento, ser conforto toda hora para torcedor, não. Jornalismo esportivo tem que bater na tecla da verdade também, gente. Eu sei que não é a pegada, né, do momento, bater na tecla da verdade e tal. A pegada do momento é fazer jogo de marketing com torcida, né? Eu sei disso. Cada um com a sua técnica, com a sua tática, com a sua estratégia. Mas, torcedor do Palmeiras, você sabe que bateu no teto, pô. A sensação era de que poderia mais. Mais o quê? Mais o quê? O Palmeiras, ele sai da Copa do Mundo de Clubes da FIFA como um dos 8 melhores. Isso, pra mim, é bater muito no teto com a bola que o Palmeiras vinha jogando, galera. Não estou falando da instituição Palmeiras gigantesca, maior campeão do país. Não estou falando da administração Leila Pereira, que, enfim, dois para lá, dois para cá, é muito boa em termos de títulos, em termos de contratações. Tem um projeto que eu nunca vi no Brasil nos últimos anos, um projeto com um treinador que fica aí 5 temporadas ganhando títulos. Paga caro, mas tem projeto com o cara. O cara não sai, que é o Abel Ferreira. Então, assim, não tenho nada para uma vírgula para falar da instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. A torcida do Palmeiras, que em termos de presença, deu um show. O estádio ali atrás do gol, lindo. A torcida do Palmeiras com as suas bandeiras, lindo, um espetáculo. Agora, falando de futebol, falando das 4 linhas, a sensação, a manchete é mentirosa, a sensação não é de que dava, não. A sensação é de que o Palmeiras foi além do que ele poderia ter ido. Essa é que é a verdade. O Palmeiras saiu da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, pegando um time de veraneio, que é o time de férias do Messi, que eu brinco aqui, é casado contra solteiro. É o time de veraneio do Messi. O Palmeiras pegou um Al-Ahly competitivo, combativo e tal, mas mesmo nível de Esperance, mesmo nível. Al-Ain. E pegou o pior time europeu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que eu não faço ideia do que estava fazendo nesse torneio. O Porto está nesse torneio. E o Liverpool, e o Arsenal e o Barcelona não estarem nesse torneio é brincadeira. Ah, mas é a regra, é o ranking. Tá? Não, ok. A gente não discute aí a regra. Eu também sou contra River Plate e Boca Juniors tá no torneio. Ah, mas é o ranking. Tá? Ok, tudo bem, que senão fica chato também, né? Só time brasileiro e tal. Mas sei lá, pegasse o campeão, o Racing, um timezinho melhor, né, do que Boca Juniors. Aí me bota o Porto, que segundo os próprios portistas é o pior Porto dos últimos 10 anos. O Palmeiras, ele saiu da fase de grupos com uma vitória e tendo empatado com esse Porto e tendo empatado com o time do Messi. Isso que estava 2-0 para o time do Messi.
2-0 pro time do Messi. Aí ele faz, talvez, o seu melhor jogo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Se aproveitou da tática horrorosa do Renato Paiva, já demitido do Botafogo, e tentou ir para cima. E num gol do Paulinho, na prorrogação, esse foi o melhor jogo do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E com muita justiça, chegou às quartas de final. E aí nas quartas de final, o Palmeiras jogou o que dava para jogar. Ah, porque o Chelsea é ruim, porque o Chelsea é terceira prateleira, que todo mundo fala aí da Europa, porque ganhou a Copa Verde lá da Europa, como é que chama? A Conference League e tal, mas está acima do Palmeiras. Mas o orçamento do Chelsea está acima do Palmeiras. Os jogadores do Chelsea estão acima do Palmeiras. O treinador, o Maresca lá, sei lá, o que eu posso dizer? O Maresca seria um Renato Gaúcho europeu. Tá? Não é lá um grande gênio da tática. É fraco. Mas o Chelsea é melhor do que o Palmeiras. O Chelsea, esse mesmo Chelsea, que tomou um vareio do Flamengo e tal. Mas o Flamengo também é melhor do que o Palmeiras. Já vimos isso no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é melhor do que o Palmeiras. O Chelsea é melhor do que o Palmeiras. Não tem nenhum problema de... o Chelsea tomou um vareio do Flamengo e o Palmeiras perde pro Chelsea. Que vexame. Não tem vexame nenhum. A campanha do Palmeiras foi melhor do que a do Flamengo. Melhor do que a do Botafogo. Mas bateu no teto, galera. Não dá pra gente fazer jornalismo querendo servir de psicoterapia para torcedor. Palmeiras atingiu seu limite. Palmeiras fez uma fase de grupos em que ele fica em primeiro de forma protocolar com 5 pontos. O Botafogo ficou em segundo do seu grupo com 6 pontos, com 2 vitórias. Estou dando um exemplo aqui. E num grupo com PSG e Atlético de Madrid. E o Seattle Sounders, que foi campeão da CONCACAF, não o Inter Miami, que foi convidado para participar. Então, a campanha do Palmeiras já era uma campanha que recebia muitas críticas. Veio o jogo de superação contra o Botafogo nas oitavas de final. E aí volta-se ao Palmeiras. E ainda teve o Estevão fazendo gol em jogo grande, que a gente nunca tinha visto. E só podia ser na despedida mesmo. Porque ele se despede com um gol em jogo grande, o primeiro dele, né, em jogo grande, mas que não adiantou porque o Everton, ele é surpreendido pelo desvio, né, aquelas coisas do destino. O Palmeiras elimina o Botafogo com um gol com desvio e é eliminado com um gol também que desvia e engana o Everton. Mas a sensação é de que foi uma falha do goleiro. A sensação é de que fosse em outro momento ou um outro goleiro pegaria. E é uma injustiça muito grande, porque o Everton é um dos melhores do Brasil, né? E o Everton é um goleiro que não falha. Ele é um goleiro que não tem no repertório dele falhas, frangos. Não tem. Ele é um goleiro muito regular. E isso faz com que o Palmeiras seja muito mais competitivo do que seria sem o Everton. Mas a grande verdade é que o Palmeiras completo, ainda assim, teria o Chelsea como um adversário mais qualificado. O Palmeiras desfalcado de Piquerez, Gustavo Gomes, já não tinha o Murilo. É aceitar. Eu acho que é entender que o Palmeiras, não vou dizer que fez história, eu acho que esse papo de fez história é para o time que tem uma história parecida com a do Fluminense nessa Copa do Mundo. Sem orçamento, dizia que estava devendo salários, um time barato, um time que lutou para não cair no ano passado. Ou seja, ele era o franco atirador. E o Fluminense está na semifinal. Isso é histórico. Agora, para o Palmeiras, foi histórico. Não, não foi histórico. Não foi histórico. O Palmeiras ele sai da Copa do Mundo de Clubes como o único brasileiro que não venceu um time europeu. O Fluminense venceu a Inter de Milão. O Botafogo venceu o campeão da Europa, o Paris Saint-Germain. E o Flamengo venceu esse Chelsea, que hoje é semifinalista. O Palmeiras sai da Copa do Mundo sem ter vencido uma equipe europeia. Então eu acho que a sensação é de frustração para o torcedor do Palmeiras, muito por conta dessa narrativa de dava para ter ido mais além. Esse papo de olhando para o Fluminense, a gente percebe... Não, muita calma nessa hora.
Olhando para o Fluminense, Palmeiras, Botafogo estavam num chaveamento muito mais acessível. Não tem essa de olhando para o Fluminense. Palmeiras pegou o Chelsea, o Fluminense pegou o Al Hilal. Aí é sorte do Fluminense e competência do Fluminense. Pegou o Al Hilal. O Al Hilal é muito inferior ao Chelsea. A Inter de Milão é uma equipe europeia com qualidade e tal, mas também, na minha visão, hoje vive um momento complicado. Troca de treinador, é um time que está com a autoestima baixa. O Fluminense fez a parte dele. A história do Fluminense é história para o Fluminense. Os outros clubes podem se inspirar, podem se espelhar e tal, mas para o Palmeiras é a sensação de que tem que melhorar muito. Agora não tem o Estevão, que é a válvula de escape do time do Abel Ferreira. Não tem mais o Estevão. O Palmeiras vai ter que sobreviver sem o seu principal jogador. Vai conseguir? Não sei. Às vezes dá a impressão de que o time do Abel Ferreira também bateu no teto. Não dá mais para sair disso aqui, não dá mais para passar disso aqui. Alguns jogadores vão ter que justificar os altíssimos valores investidos. Vitor Roque, o Paulinho nem digo, né? Porque o Palmeiras sabia do risco que era ter o Paulinho. O Paulinho, ele tem problemas físicos, mas é um jogadoraço com problemas físicos. Então o Palmeiras tem que ter inteligência para utilizar o Paulinho no decorrer da temporada. No mais, acho que a tarefa do Palmeiras vai ser difícil sim. Não vai ser fácil manter alto nível dos últimos anos, tendo aí outros clubes que também querem fazer história na temporada e que mostraram, o próprio Flamengo, Botafogo e Fluminense, mostraram que podem competir em altíssimo nível também, tá certo? Bom, do outro lado, os bichos papões, vamos falar a verdade aqui, né? Por mais que o Fluminense vá à final, por mais que o Chelsea vá à final, do outro lado, vou dar a minha opinião. E eu não vou me furtar disso. Quem acompanha o canal, eu não fico fazendo jogo e tal. A minha opinião é, o campeão está do lado de lá. O campeão está do lado de lá, na chave do Flamengo. Hoje tem Bayern e Paris Saint-Germain. Ah, porque o Bayern massacrou isso e aquilo, fez 4 gols no Flamengo, então PSG é favorito. PSG é favorito. É o melhor time do mundo. O Bayern de Munique, jogando com o Flamengo, ele jogou de uma forma. Quanto o PSG, não vai jogar da mesma forma. Ele vai esperar o PSG. Ele não vai de peito aberto contra o time do Luiz Henrique. Ele é maluco. O PSG é um time que sabe dosar a sua força. Em que jogo o PSG? O PSG vem de 2 treinos. Então, fisicamente, o PSG está muito melhor. Que ele conseguiu descansar contra o Seattle Sounders. Ele fez 2 gols, botou quase o time em reserva, poupou todo mundo, só tocou bolinha para lá, para cá. E nas oitavas de final ele fez 4-0 no Inter Miami só no primeiro tempo e no segundo tempo ficou treinando. Sem intensidade nenhuma. Esse é o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain, não preciso citar as razões aqui, ele é favorito nesse confronto contra o Bayern de Munique. É claro que é um confronto de 2 gigantes. Uma vitória do Bayern não pode ser considerada como zebra, tá? Isso não existe. Afinal de contas é o Bayern de Munique, do outro lado. Se for olhar os 2 emblemas, o Bayern é muito mais pesado. Se for olhar o momento, o PSG é o atual campeão de tudo. Ele é campeão da Champions, ele é campeão da Copa da França, ele é campeão francês, ele é atual campeão de tudo. E é um time que faz jus a esse favoritismo. E do outro lado, um favoritismo absurdo do Real Madrid sobre o operário Borussia Dortmund. Operaríssimo Borussia Dortmund. Acho também que o Real Madrid vai vencer, não vai ter tantas dificuldades. Acho que os 2 alemães dançam nessa Copa do Mundo e teremos aí uma semifinal, acredito eu. Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea Fluminense já está decidido. 25% dessa semifinal é nossa, né? 25% é Brasil, 25% é Rio de Janeiro. Isso é um orgulho muito grande. O que vai acontecer daqui para frente já é história. Fico por aqui, um abraço grande para você, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.